Olá! Eu corri 2 provas de meia maratona em 2 semanas e eu vou falar meus erros e meus acertos para cada uma delas e o que eu aprendi com a prova da semana passada, que eu corrigi na prova da semana e que eu me senti muito melhor pós-prova e enfim. E para quem não sabe, eu tô em ciclo de maratona, né? Por isso que eu tô fazendo várias provas de longa distância em seguida. Primeiro de tudo, hidratação. Semana passada eu fui buscar RP na minha maratona, então eu fui para fazer bastante força. Qual que é a orientação que eu tenho? É pegar água em todos os pontos. Isso eu fiz na semana passada, peguei água, sempre que tinha água, pegava água, só que eu tava tomando só um gole d'água em cada posto de hidratação. Eu fiz um vídeo de quanto eu estava pesando antes de sair de casa e quanto que eu estava pesando quando eu voltei. E eu perdi 1,5 kg entre sair de casa e voltar para casa, considerando que eu já tinha bebido água, já tinha bebido Gatorade e tudo mais no pós-prova, então eu perdi mais do que isso. Quando eu cheguei na prova semana passada, quando eu cheguei na chegada, eu já estava me sentindo muito mal. Eu cheguei com as pernas faltando e tudo mais, eu tive que me sentar, eu cheguei me sentindo muito mal. E eu descobri, conversando com meu nutricionista, que isso era desidratação. Que para não perder performance, você pode desidratar até no máximo 2% do seu peso corporal. Então, e eu desidratei acho que 2,5, considerando 1,5 kg, né? Não mais que isso. E para essa semana eu disse, vou pegar água em todos os pontos e vou tomar metade do copinho de 250 ml, eu acho. Vou tomar metade do copinho em cada um dos pontos. Então, hoje eu fui para fazer um treino. Então, eu tinha 3 km antes da prova, depois eu tinha os 21 para completar 24 km. Eu corri os 3 km, bebi um copinho d'água e depois em todos os postos eu tomava no mínimo metade do copinho d'água. E eu cheguei e a diferença de peso entre um horário e o outro foi de 400 gramas. Entre eu sair e voltar para casa. Então foi uma diferença gritante. Beleza que hoje eu não fiz tanta força. Eu acho que também talvez estivesse um pouquinho mais fresquinho, porque largou acho que meia hora mais cedo do que o horário da semana passada. Mas mesmo assim, é uma diferença gritante entre as 2 semanas. E eu me pesei, no caso, com a mesma balança, tanto semana passada como essa. Outra coisa na semana passada que foi um erro. Eu sempre corro meus longos provas com as Six Pockets da Live e eu nunca tive nenhum tipo de problema, nunca tive assadura, nunca tive nada disso. E só que semana passada eu assei nas coxas e eu assei na barriga, bem onde fica o bolso da frente. E o que eu acho que foi a embalagem do gel. Quando eu consumia um gel, eu colocava ele no bolsinho da frente e eu acho que ele machucou a minha pele. E eu fiquei com uma assadura na barriga. E para essa semana, além de não... Eu passei anti-atrito nas coxas. E eu não... Fui com a Six Pockets também, passei anti-atrito nas coxas. E não coloquei embalagem de gel na frente, eu coloquei atrás. Porque no pior dos casos, eu acho menos mal machucar as costas do que a barriga. E esse não foi nenhum erro, nenhum acerto, mas é a parte da suplementação. Semana passada eu tomei 3 géis, 2 com cafeína, 1 sem. E para essa semana eu tinha que experimentar o gel de 40 gramas de carboidrato, que eu ainda não tinha experimentado. E para essa prova agora eu tomei o gel de 40 gramas de carboidrato pela primeira vez. Eu tava com medo de passar mal, mas não passei. E aí para a prova eu só tomei ele mais um gel sem cafeína. E ele tinha cafeína. E eu achei a suplementação ótima, não me senti mal, me senti ótima. E consegui fazer assim, sem maiores sofrimentos. E no mais eu acho que foi isso, eu acho que foram 2 provas muito boas pra mim, já que eu não consegui realmente meu RP e a outra eu fiz um recorde de distância porque eu nunca tinha corrido 24 km. E é isso.